respeito da ação da Polícia Federal que houve na minha casa, que foi indevida e que nós estamos nos sentindo realmente que nós temos que defender a nossa democracia. O que eles fizeram hoje, não só comigo, com outras pessoas, sem justificativa, é algo absurdo. E algo que eu defendo aqui é exatamente o nosso direito constitucional de ir e vir. Não podemos também permitir que o STF, que é um guardião da Constituição Federal, ele seja o acusado, o julgador e o investigador. Isso é um absurdo. Vamos, sim, dizer não a essa imposição do STF, para que a gente possa deixar registrado a minha indignação do que aconteceu. Meu nome é Paula Belmonte, quem aqui está entrando e ainda não me conhece. Eu sou deputada federal aqui do Distrito Federal, e eu hoje, antes das 6 horas da manhã, a Polícia Federal entrou na minha casa com mandato de busca e apreensão, do qual nós não estávamos sabendo o motivo. Que o Brasil acorde e que nós estejamos unidos para realmente nós termos prosperidade e uma democracia verdadeira no nosso país. Hoje foi algo muito surpreendente o que aconteceu, e quero registrar aqui que na CPI que nós tivemos, eu vi o tanto que os governos passados roubaram do nosso país. E roubaram do nosso país entranhados em várias instâncias do poder. Nós temos políticos, nós temos pessoas do executivo, pessoas indicadas, e nós não podemos aceitar a corrupção no nosso país. Nós não podemos aceitar. E eu, como uma parlamentar que venho para o mandato, sim, fazer a diferença e mostrar que é possível estarmos unidos em prol dessas crianças aqui, eu quero mostrar minha indignação ao Supremo Tribunal Federal. Que o Supremo Tribunal Federal se contenha com o que ele veio para fazer, que é defender a Constituição Federal. E quero deixar aqui bem registrado que dentro da Constituição Federal existe um artigo que é o 227. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, mãe. Boa noite, que Deus abençoe. Também te amo. 227, que deixa as nossas crianças como prioridade absoluta. E que ele se atenha a esse artigo. Porque quando a gente fala de prioridade absoluta, nós estamos falando de crianças com atendimento à nutrição, com crianças com saneamento básico, crianças com água potável, crianças com alimentação. Que as pessoas acham que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Mas eu quero dizer que é o povo soberano que é o guardião da Constituição. E o que está sendo feito aqui, todo mundo fala de privilégio de político, que eu sou contra qualquer tipo de privilégio político e de fórum privilegiado, mas o que está tendo aqui é um STF, e eu vou fazer aqui a minha indignação de estar privilegiando, sim, alguns figurões, que são os campeões aí de corrupção e de atos que não são condizentes com o povo brasileiro. A primeira coisa, eu quero me manifestar aqui uma decisão do ministro Gilmar Mendes, com juntamento do artigo 192, concedo a ordem de habeas corpus para a decisão de comparecer ou não à Câmara dos Deputados, para ser ouvido na condição de investigado. Olha só! Se quiser comparecer ao ato, asseguro-lhe o direito ao silêncio, ou seja, não responder, querendo as perguntas a eles direcionadas, os direitos da assistência por advogado durante o ato, o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade. É muito feio um ministro, eu faço aqui minha nota de repúdio, a um ministro do STF, guardião da Constituição, dizer a uma pessoa... Gente, eu estou falando aqui ao cidadão brasileiro. Ao brasileiro dizer que pode se mentir, sim, perante essa CPI ou qualquer outra. Isso daqui, a gente não está brincando, não. Nós estamos falando de bilhões de reais que foi desviado do povo brasileiro. Isso daqui não é brincadeira. E aqui, olha aqui. Direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade, de subscrever termos em esse conteúdo.
o direito de não sofrer constrangimento físicos, morais, decorrente do exercício das direitos anteriores. Agora, eu quero saber o que é que o tribunal está fazendo em relação a tantas crianças que estão morrendo no hospital, a tantos jovens que estão entrando dentro da criminalidade, porque o senhor e a sua família têm uma vida boa. Agora, eu convido o senhor a vir aqui, nos lugares vulneráveis, para o senhor saber aonde que tem que ser colocado o dinheiro. Não é para onde... Não tem problema nenhum das pessoas terem condições financeiras. Mas a gente tem que ser justo. Corrupto, sim, é aquelas pessoas que pegam o dinheiro do povo. Ele deveria, sim, ser obrigado a falar numa CPI. Você vê que o guardião da Constituição, ele não está cumprindo a própria Constituição, é muito forte, é muito sério. Eu faço uma reflexão que todas esses habeas corpus que foram concedidos aqui, vêm da segunda turma. Da segunda turma, e dessa segunda turma também foi a que liberou o Bettini, que é uma pessoa que está envolvida, que foi o presidente do Banco do Brasil, envolvida aí com vários escândalos, inclusive aqui no próprio BNDES, a gente vê a participação dele também. Então, nós temos que olhar a respeito disso com muita seriedade, deputado. Por quê? Porque a função primordial que eu vejo que nós, parlamentares, temos é a fiscalização. É isso. Eles estão impedindo, além dessa quebra do segundo artigo da Constituição Federal, eles estão pedindo de nós exercermos a função de um deputado federal, que é a fiscalização do dinheiro do contribuinte. E isso é muito sério. A JBS ela foi literalmente blindada. A família toda Batista foi literalmente blindada por essa segunda turma. E julgamento de ministros que receberam recursos da família. É sério isso. Brincando com o dinheiro do contribuinte. Como disse aqui o deputado Altineu, e suado. Quantas pessoas não poderiam ser beneficiadas? Nós estamos falando aqui de um enriquecimento pegando dinheiro do povo com condições muito, muito benevolentes, subsidiadas, muitas das vezes, para esse enriquecimento. Eu tive aqui na audiência agora, na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação, o ministro da Educação falou o seguinte: se nós tivermos 3 bilhões de reais, nós conseguimos atender todas as crianças com creche. Nós estamos falando do nosso futuro. Aí você vê um jovem de 28 anos tendo esse patrimônio em cima do suor do povo e sendo ainda colocado, blindado por o guardião da Constituição. Deputado, eu quero fazer aqui a minha manifestação de insatisfação com isso, mas nós não podemos permitir que a nossa função de fiscalizadores seja cerceada pelo STF e perdendo, inclusive, a harmonia entre os poderes e a autonomia. É muito sério o que está acontecendo, e eu conto com o senhor e outros parlamentares para que a gente possa mostrar essa nossa insatisfação com essa situação, para que a gente não possa ter um STF sendo guardião de poucos e não guarnecendo a população brasileira.